Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Assim vocês terão mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que colaborem e compartilhem os nossos vídeos. Obrigado. Hoje vamos narrar a história de Jeff e o monstro alado que o assombrou, ele e sua família, durante dias e dias na escuridão. Terror, medo, sobrenatural. A sombra do monstro alado. Aquelas noites nunca mais foram as mesmas. Desde que aquele monstro alado decidiu fazer da minha casa o seu palco de horrores. Aquilo era um ser horrível, com aquelas suas asas negras, como a noite, e aqueles seus olhos incandescentes, que pareciam perfurar a minha alma. Aquelas noites de terror começaram com aquele nevoeiro denso que envolveu tudo, como se o próprio mundo estivesse se fechando ao nosso redor. Tudo começou há algumas semanas. A primeira vez que eu o vi, eu estava sentado na minha varanda da minha casa, contemplando o silêncio da noite. O nevoeiro estava tão denso que eu mal conseguia ver minha própria mão na frente do rosto. Foi então que eu ouvi um som sinistro e macabro. Sim, um grasnado rasgando o ar. Levantei-me da cadeira e meus olhos se arregalaram de tanto terror. Um monstro alado pairava sobre nossa casa. Suas asas batiam de forma ameaçadora. Seus olhos eram duas brasas incandescentes, iluminando o nevoeiro como faróis demoníacos. Ali eu me vi paralisado e incapaz de compreender o que estaria acontecendo. Aquela criatura desceu dos céus com suas garras afiadas, pronta para o ataque. Rapidamente eu me recolhi dentro de minha casa, trancando todas as portas e também as janelas. Aquele monstro circulou a minha casa como um predador examinando sua presa. Os seus grasnados ecoavam, arrepiando todo o meu corpo. Naquele momento, toda a minha família ficou em pânico. Meus filhos choravam, a minha esposa rezava em voz baixa. Eu estava à beira de um colapso nervoso e também desesperado. Aquela noite parecia não ter fim, com aquele monstro alado continuando seu assédio até o amanhecer. Pensamos também que fosse um evento isolado, mas estávamos terrivelmente enganados. Nas noites seguintes, aquele monstro retornou, sempre acompanhado por aquele nevoeiro sinistro. Sua presença era uma ameaça constante, pairando sobre nossa casa como um espectro
da escuridão. Tentamos de tudo para nos proteger. Fechamos todas as cortinas, selamos as frestas e até mesmo colocamos amuletos de proteção em todas as portas. Mas nada parecia afastar aquele monstro alado. Suas asas negras sempre cortavam aquele nevoeiro, anunciando a sua chegada, com aquele seu grasnado horrível. Cada noite se tornou um teste de resistência, com aquele monstro nos mantendo reféns em nossa própria casa. Aquele nevoeiro se infiltrou em nossos pesadelos e os grasnados daquele monstro ecoavam em nossas mentes. O que ele queria conosco? Por que ele havia nos escolhido? Isso sempre passou pela minha cabeça. Eu então fiquei determinado em descobrir a verdade por trás daquele pesadelo. Pesquisei por lendas e mitos, buscando pistas sobre aquele monstro que nos assombrava. Aí então descobri histórias antigas, falando de uma criatura vingativa que se alimentava do medo do ser humano. Será que era isso que ele queria de nós? O nosso medo? À medida que as noites se passavam, aquele monstro alado parecia se tornar mais implacável, como se alimentasse de nossa agonia e do nosso próprio medo. O nevoeiro que o acompanhava era opressivo, obscurecendo a nossa visão e enchendo o ar com aquela atmosfera aterradora e sufocante. Nossos rostos estavam pálidos, nossos olhos injetados de terror constante. O sono para nós se tornou um luxo distante, pois aquele monstro não nos dava trégua. Quando eu fechava os meus olhos, a sua sombra ameaçadora pairava sobre os meus sonhos, envolvendo-me em pesadelos horríveis. Minha esposa, sempre tão corajosa, estava à beira de um colapso nervoso. Ela passava os dias em silêncio, olhando fixamente para o vazio. Nossos filhos não brincavam mais, perdendo sua inocência para o medo que pairava sobre nós. Certa noite, tomei uma decisão desesperada. Resolvi enfrentar aquele monstro diretamente. Esperei até que ele pairasse sobre a nossa casa, com aquelas suas asas negras voando à luz da lua. Armado apenas com um pequeno rifle e um crucifixo, saí para o jardim. O nevoeiro era tão denso que minha visibilidade era limitada a alguns metros à minha frente. Foi então que o grasnado daquele monstro ecoou novamente em nossos ouvidos. A adrenalina fluiu em minhas veias quando aquela criatura finalmente se revelou. Meus piores pesadelos se tornaram então realidade. Apontei a espingarda, mas naquele momento tentei atirar nela. Dei 2 tiros, mas a criatura se esquivou inexplicavelmente, pois ela era muito ágil. O seu corpo era grotesco, uma fusão de aves de rapina e algo ainda mais sinistro. As penas de suas asas eram afiadas como lâminas e suas garras eram como punhais reluzentes. Seus olhos incandescentes se fixaram em mim com uma intensidade perturbadora. Aí então eu segurei firme o meu crucifixo e avancei para cima daquele monstro, exorcizando a minha própria coragem. Foi aí que aquele monstro recuou, soltando um grasnado como um uivo agudo e recuando para aquele nevoeiro. Por um momento fiquei ali parado assistindo enquanto ele se afastava, desaparecendo
nas sombras. A vitória pareceu ser efêmera. No entanto, aquele monstro alado retornou na noite seguinte, como se meu ato de coragem a tivesse enfurecido ainda mais. Aquele monstro não pareceu ser afetado por aquele crucifixo ou por qualquer tentativa de exorcismo. Minha família e eu estávamos presos em um pesadelo que parecia não ter mais fim. Aquele monstro alado nos assombrou implacavelmente, e o nevoeiro que o acompanhava parecia ter se tornado uma prisão sem esperança. As noites de terror persistiram, e a criatura alada parecia ter ganhado vantagem sobre nós. Suas aparições se tornaram mais frequentes e prolongadas, como se aquele monstro soubesse que nossos espíritos estavam quebrados. O nevoeiro agora estava sempre presente, obscurecendo nossos pensamentos e nos isolando do mundo exterior. Minha família estava desmoronando sob a pressão constante do medo. Minha esposa estava irreconhecível, seu olhar estava vazio e seus suspiros eram intermináveis. Meus filhos estavam traumatizados e as risadas que costumavam encher nossa casa havia desaparecido por completo. Eu me tornei obcecado em entender o que estaria acontecendo. Pesquisei novamente e incansavelmente lendas e mitos, procurando pistas sobre como enfrentar aquele monstro. Encontrei então histórias de sacrifícios e rituais, mas nada parecia trazer alívio. O monstro tinha um domínio sobre nossa casa e nossas vidas. Então, em uma noite sombria, aquela criatura alada nos conduziu ao seu final trágico e sobrenatural. O nevoeiro era tão denso que mal podíamos ver uns aos outros dentro de nossa própria casa. Aquele monstro apareceu diante de nós, com suas asas enegrecidas, enchendo todo o espaço. E, em seus olhos vazios, vislumbramos a morte. Uma onda de desespero nos envolveu, enquanto aquela criatura lançou um grasnado terrível, como uma sentença de morte proclamada. Suas asas se abriram e uma escuridão absoluta nos engoliu. Fomos arrastados para algum lugar entre os mundos, onde o tempo e o espaço não tinham significado. Lá enfrentamos horrores intermináveis, visões de nossos próprios medos mais profundos e pesadelos mais sombrios. Aquele monstro era o carrasco de nossos espíritos, nos mostrando os tormentos que ele mesmo havia sofrido em sua existência condenada. Quando finalmente fomos libertados, estávamos arrasados, nossa sanidade fraturada e nossa esperança extinta. Aquele monstro nos deixou, mas o preço de sua partida foi muito alto. Minha família nunca mais foi a mesma e nossas vidas foram marcadas pelaquela experiência tão macabra. Aquele monstro desapareceu nas sombras, mas sua memória assombrará nossos pesadelos para sempre. Às vezes, ouço os seus grasnados no vento da noite e sei que ele ainda está lá, à espreita, nas sombras, esperando por sua próxima presa.